Bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais um Hora Morning. Aqui é Felipe Fattori. É um prazer enorme estar aqui com você mais uma vez. E para o episódio de número 22, hoje, dia 2 de novembro, vamos falar sobre um tema muito bacana aí que eu separei. Mas para você que está chegando aí e não sabe o que é o Aurea Morning. O Aurea Morning é um programa matinal que acontece todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 8 horas da manhã, aqui no meu Instagram, tá? Onde eu falo sobre inteligência financeira. Nós falamos sobre principalmente os aspectos emocionais do dinheiro, mas também trazemos algumas coisas técnicas, algumas coisas bem legais, aplicações práticas para a nossa vida, para o nosso dia a dia das finanças. E hoje é um dia desses. Hoje é um dia desses onde nós vamos falar de uma aplicação prática. O tema de hoje é como fazer um planejamento financeiro para que eu possa atingir os meus objetivos. Então você tem um objetivo, você está lá empolgado. Então, como que eu faço, como que eu me planejo financeiramente para que eu consiga atingir esse objetivo? Vamos nessa? Então já compartilhe esse conteúdo aí com no mínimo 3 pessoas para que essa pessoa que esteja precisando, de repente, alguém que está com dificuldade de atingir os objetivos, alguém que está com dificuldade de lidar com as finanças, você pode ajudar essa pessoa. Então compartilha aí nos seus grupos de WhatsApp, com os seus amigos e chama aí a galera, no mínimo 3 pessoas é importante pra gente que você faça isso, beleza? Como nós sempre falamos, nós costumamos meditar em alguns livros da Bíblia aqui, no nosso Aurea Morning, para trazer aqui conceitos de sabedoria, tá? Então, ainda que você não seja uma pessoa religiosa, nós lidamos com esses versos bíblicos aqui como ditos de sabedoria de algo que está funcionando há 2000 anos. Então, ainda que você não seja uma pessoa religiosa, fique bem tranquilo, mas caso você seja, você também vai se beneficiar bastante. Então, o verso que nós trouxemos hoje, nós vamos meditar é Lucas 14, 28. Você pode. Geralmente eu deixo um link na descrição desse vídeo, onde você pode baixar um aplicativo da mesma versão que eu uso para você acompanhar esse estudo, se você quiser, é claro. E o Lucas 14, 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Então tá aí, né? Tá aí. Planejamentos, tá? E falando de planejamentos, eu separei aqui sete, podemos chamar de conselhos, 7 pontos, talvez, para que você consiga fazer o seu planejamento ser eficaz, para você consiga atingir os seus objetivos de maneira eficaz e que você consiga construir os recursos financeiros para atingi-los, tá? Não estava no script, mas eu quero falar uma coisa. Tratando-se de planejamento financeiro, quanto mais longo você faz um planejamento financeiro, pior é. Porque você desanima. Tem gente que fala assim, nossa, faça um objetivo de 30, de 20 anos. Eu nunca vi ninguém fazer isso. Você acaba desanimando porque, meu, já pensou você se condicionar a, sei lá, você quer guardar R$ 1.000 por mês, R$ 500 por mês que seja, pra você fazer um objetivo, comprar uma casa, fazer uma viagem, seja lá qual for. E aí você percebe que pelas contas o seu objetivo você conseguiria ali só em 20 anos. Aí, meu, você teria que fazer isso durante 20 anos. Um objetivo que não chega, você não. O corpo humano precisa desse estímulo. Então, quando você coloca objetivos muito longos, você acaba definhando no meio do caminho, tá? Então é melhor que você construa objetivos pequenos, mas em curto período de tempo, do que você pegar um grandioso objetivo para você fazer isso daqui, sei lá quantos anos, né? Então você pode fazer
pequenos objetivos que no final vão te levar para esse objetivo. Mas tem gente que quer fazer, por exemplo, nossa, eu quero. Deixa eu dar um exemplo. Eu quero comprar uma casa. Quero comprar uma casa, a pessoa vai, fica investindo, investe, para daqui 20 anos, e aí ela se poupa, ela se priva de, por exemplo, sair com a família, ela se priva de fazer coisas que ela gostava de fazer antes. E aí imagina você se colocar num cenário desse durante 20 anos, onde você se priva por completo para você atingir um objetivo que, tá muito longe. Então ninguém consegue, eu nunca vi ninguém conseguir fazer isso. Então esse negócio de, nossa, corte tudo que você tem aí vá buscar o seu objetivo, geralmente é uma furada, né? Então, construa objetivos pequenos que no final vão te levar para o mesmo caminho, mas que você tenha recompensas no meio do caminho, tá? Então, só um exemplo disso é que, por exemplo, você quer juntar uma grana aí, você quer fazer um projeto para você construir uma casa. Aí esse projeto é longo, demora, por exemplo, 10 anos para você fazer a reserva de capital. Você pode fazer objetivos, por exemplo, se eu atingir X valor, eu vou fazer uma viagem com a minha família. A viagem que eu queria com a minha família. Se eu atingir tal valor, eu faço tal coisa. Então são recompensas que você cria, são pequenos objetivos que você cria no caminho, que no final também vão te levar para coisa, mas que você tenha esse estímulo no meio do caminho, tá? Então, quais são esses 7 conceitos, quais são esses 7 passos, digamos assim, que nós separamos aqui para você fazer um bom planejamento financeiro, para você atingir os seus objetivos. O primeiro deles é a prudência, tá? A prudência nada mais é do que você calcular os impactos da sua decisão. Nós sempre falamos aqui, decisões envolvem renúncias. Então você tá pegando isso daqui e você tem que abrir mão de outra coisa. Então, é simplesmente você calcular os impactos. Pega uma folha em branco, passa uma linha no meio. De um lado você escreve o que você ganha, de outro lado você escreve o que você perde. E aí lista. Vai fazendo esse exercício, você, sua família, seu cônjuge, se for o caso, para que vocês consigam calcular o que essa decisão, o impacto que essa decisão vai gerar para vocês. Positivos e negativos, tá? Lá em Provérbios 14:15 fala que o inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o prudente vê bem aonde pisa. Ainda em Provérbios fala que a sabedoria habita com a prudência. A sabedoria habita com a prudência. Interessante isso, né? Então é nada mais do que calcular o impacto das suas decisões. Calcular os impactos das decisões. Por que você não acorda e sai xingando um colega de trabalho? Porque isso, você calculou, na sua cabeça você tem um impacto do que uma decisão dessa vai gerar. Por que você não quando o seu chefe te pede alguma coisa, você manda ele pastar? Porque você sabe que a sua decisão, na sua cabeça, você calculou o impacto dessa decisão. Prudência. É a mesma coisa. Algumas decisões são mais difíceis, você precisa escrever. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo é separar orçamentos. Então você tem um objetivo, como a gente falou, pode ser construir um negócio, abrir seu próprio negócio, comprar um carro, um bem material que seja, fazer uma viagem. É interessante que você separe essas contas, tá? Separar as contas. Você ter hoje é tão fácil, né? A digitalização facilitou tanto. Então você tem a possibilidade de você abrir quantas contas você quiser em diferentes bancos, em diferentes instituições de pagamentos e ainda colocar o dinheiro lá e o dinheiro ficar rendendo ainda. Então, é muito fácil você fazer isso hoje. Então, nada custa a você ter uma conta bancária sua principal, mas você ter uma que você
consiga administrar o dinheiro desse projeto, que você consiga colocar ali o dinheiro desse projeto para você não misturar com as suas contas atuais, porque você misturando não é o ideal, mas o que geralmente acontece, as pessoas fazem confusão e acaba gastando o que não era para gastar, acaba gastando o dinheiro do projeto. Então é muito importante que você separe esses orçamentos, por mais organizado que você seja, é importante que você separe esses orçamentos. Terceiro ponto, aplique o dinheiro do projeto. Aplique o dinheiro do projeto, invista o dinheiro do projeto, tá? Por quê? Porque dependendo do projeto, nós estamos falando de médio, longo prazo, tá? Ainda que seja de curto prazo, mas você aplicar o dinheiro do projeto, você permite que você, esse tempo que o dinheiro ficar parado, ele não perca valor, tá? Ele não perca poder de compra. Porque, como nós já falamos em outro Aurea Morning, existe uma coisa que se chama inflação. A inflação, ela faz com que o seu dinheiro passa a valer menos com o passar do tempo. Então, o que você comprava 10 anos atrás com 100 reais é muito diferente do que você compra hoje com 100 reais. Porque o dinheiro perdeu poder de compra com o passar do tempo por conta dessa inflação que nós estamos falando aí, tá? Então, você pegar e deixar o dinheiro simplesmente sem render, se é um projeto, sei lá, daqui a um mês, até tudo bem. Mas estamos falando aí de projetos de 5 anos, 10 anos, você vai perder dinheiro. Você vai perder dinheiro para a inflação, né? Então, você não pode se dar o luxo de não aplicar esse dinheiro, porque dependendo do valor da inflação, por exemplo, a inflação agora bateu 10% ao ano. Então, em um ano, o seu dinheiro perdeu 10% do valor do poder de compra. Entendeu? Então, você não pode se dar o luxo de fazer isso, porque com o passar do tempo, isso pode te trazer, é, pode te fazer ter grandes prejuízos aí, tá? Então, vamos lá. Quem lembra disso daqui, ó, que eu mostrei em um dos Aurea Morning aí, ó. Não lembro qual Aurea Morning, mas nós falamos desse daqui, ó, do triângulo do investimento. Risco menor, rentabilidade maior e liquidez maior, tá? Quando você vai investir, você vai enfrentar esses três caras: liquidez, rentabilidade e risco, tá? Risco é a probabilidade do seu dinheiro perder, rentabilidade é a valorização do seu dinheiro, do seu investimento, e a liquidez é quanto que você consegue resgatar, em quanto tempo esse dinheiro volta para sua mão. Então, se você aplicou e se você solicitar o resgate, o dinheiro volta amanhã para sua mão, é uma liquidez alta. Se você, por exemplo, investe num imóvel, o imóvel geralmente demora um ano para investir. Então, o imóvel é uma liquidez baixíssima, tá? Negócios, uma liquidez baixíssima, porque você não consegue liquidar esse dinheiro de forma rápida, tá? Então, lembra que a gente falou que você não consegue ter os três ao mesmo tempo. Você vai ter que abrir mão de pelo menos um, tá? Então, como estamos falando de um projeto de longo prazo, por exemplo, que a gente avalia? Ó, é um projeto, é meu sonho e tal, eu não quero sofrer riscos. Então, o risco aqui eu não abro mão. O risco aqui eu não abro mão. Então, eu quero um risco baixo. Não quero correr risco com a minha aplicação. Agora eu tenho que escolher se eu quero rentabilidade ou se eu quero liquidez, tá? Como estamos falando de um projeto aí de médio e longo prazo, eu não tenho a necessidade de uma liquidez imediata. Então eu vou optar pela rentabilidade um pouquinho maior, tá? Se eu tivesse, por exemplo, estivesse falando de uma reserva de emergência que eu precisasse sacar de maneira urgente esse dinheiro, eu ia valorizar a liquidez, porque eu queria o dinheiro o mais rápido possível. Mas como eu não quero tão rápido assim possível, eu vou valorizar a rentabilidade. Então eu vou optar pelo um risco baixo, uma rentabilidade alta, mas necessariamente eu não vou ter uma liquidez alta. Então, geralmente é um CDB que você investe ou qualquer outro investimento que você resgata daqui 5, 10 anos, 7 anos, tá? Então é importante que você aplique
esse dinheiro do projeto e tente pelo menos bater a inflação, tá? Pelo menos bater a inflação. Nem sempre vai ser possível, mas tente bater pelo menos a inflação, né? Tente mesclar os investimentos para que você consiga não perder poder de compra com o passar do tempo, tá? Mais um detalhe falando disso, quando estamos falando de você ter a sua conta, falando de você aplicar o dinheiro do projeto, por quê? Por que eu falo isso? Porque é preferível que você guarde e invista esse dinheiro, que você poupe com o passar do tempo, que você invista esse dinheiro e você consiga aplicar à vista do que você fazer um empréstimo que vai ser uma coisa que vai simplesmente tirar dinheiro do seu bolso. Porque o que nós falamos aqui? Em um dos Aureas Morning aí, falamos que existem dívidas boas e existem dívidas ruins. A dívida boa é a dívida que coloca dinheiro no teu bolso. A dívida ruim é a dívida que tira dinheiro do seu bolso. Então, por exemplo, se eu estou pegando um empréstimo, um crédito, um financiamento para construir casas de aluguel que vão colocar dinheiro no meu bolso, que vão me colocar renda passiva no meu bolso, que é aquela renda que vem sem a necessidade de eu trabalhar, ou se eu vou investir num negócio que vai colocar dinheiro no meu bolso, isso é uma boa dívida, porque eu tô contraindo uma dívida, mas é uma dívida que está colocando dinheiro no meu bolso. Agora, a dívida ruim é a dívida que tira dinheiro do seu bolso. Geralmente, esse tipo de dívida vem quando a pessoa quer adiar sonhos, tá? E assim, não tô aqui para dizer se o seu adiar sonhos é certo ou se ele é errado, tá? Mas que é preferível, tá? Que você invista esse dinheiro e nem que você demore um tempo mais para você concluir esse projeto, que você invista e você depois compre ele à vista, tá? Se é um investimento que uma dívida que você faria que ia tirar dinheiro do seu bolso, então, por exemplo, um exemplo claro vou comprar uma casa de férias, comprar um apartamento na praia, sei lá, qualquer coisa assim, um exemplo. Meu sonho é comprar um apartamento na praia. É preferível que você, financeiramente, eu não trouxe esse estudo aqui, mas nós podemos trazer esse estudo. Financeiramente falando, na maioria das vezes é preferível que você alugue essa casa durante o tempo, sempre que você quiser ir pra praia, e que você invista esse dinheiro que você quer. E você vai investindo. Quando você chega num determinado patamar, você tem o valor à vista para você comprar essa casa na praia, tá? Até lá, até que você não tenha o dinheiro completo para você comprar essa casa na praia, é preferível que você alugue essa casa, né? Porque você contrair, por exemplo, um financiamento que vai simplesmente tirar dinheiro no seu bolso, é um lazer, não tá colocando dinheiro no seu bolso, vai simplesmente tirar. Você fazer isso, você vai contrair juros, você vai pagar coisas que você não deveria pagar e ainda não vai estar recebendo a contrapartida em troca. É uma casa que vai estar, a não ser que você seja bem sucedido em alugar essa casa, Airbnb, sei lá, essa casa vai simplesmente ser uma despesa para você. E tudo bem se você quiser ter essa despesa, mas que você tenha esse planejamento e tenha essa consciência de que nem sempre o empréstimo é a melhor solução, ok? Quarto ponto. Eu falei 7 pontos, né, gente? São 6 pontos. É isso mesmo, são 6 pontos. Eu que confundi num dos números aqui. Quarto ponto, fluxo de caixa, tá? Eu fiz um desenho aqui para ilustrar, deixa eu mostrar. Isso daqui é muito... Chutei o tripé aqui do celular. Isso daqui, ó, gente. Ó. É muito importante fazer, tá? Tratando-se de projeto. Quanto mais variável o projeto, mais você tem que ter o controle. Vamos supor, se você quer comprar um carro. O carro não tem tantas variáveis aqui. Assim... Você investe o dinheiro, você compra o carro, emplaca, paga as taxas lá, acabou.
Agora, se você está lidando com uma obra, por exemplo, quem já lidou com obra? Eu já lidei com obra, eu já trabalhei com obra, é uma coisa terrível, sempre dá imprevisto, sempre dá imprevisto. Então, quanto mais imprevistos, quanto mais variável for o seu objetivo, mais você tem que ter isso daqui. E eu vou agora explicando, deixa eu dobrar aqui no meio para não fazer confusão, tá? Nós vamos falar de duas coisas separadas. A primeira delas que você precisa fazer é o balanço, ó. Isso daqui eu chamo de balanço. Nada mais é do que você fazer algumas colunas, tá? Então aqui, ó, balanço, que é você listar as receitas que você tem. Então, por exemplo, estamos falando de um projeto seu, as receitas desse projeto são os depósitos que você faz mensal. Então você tem aqui a receita 1, a receita 2, a receita 3, sei lá, é o depósito que a minha esposa faz, é o depósito que eu faço. Então receitas é tudo aquilo que entra no caixa desse projeto. Lembra que nós falamos que você vai ter um caixa separado, tá? Eu vou tentar explicar bem didático aqui, mas o tempo também não permite a gente estender demais. Qualquer coisa vocês deixem nos comentários aí, ok? Ó, receitas. Aqui ficou bem simples de entender, certo? Receitas, eu coloco aqui a descrição. Depósito do João, depósito da Maria, ok? Só as receitas que você tem que você vai aportar no projeto, tá? E as despesas é o que o projeto exerce, que o projeto tem. Então, se estamos falando, por exemplo, de você construir uma casa, estamos falando aqui areia, pedra, cimento, despesas, ok? E uma linha de total embaixo. Então você fez receitas, listou as despesas, as receitas. Aí no campo de despesas, tá vendo aqui, ó, mais, menos, eu listei as despesas e o total, tá? Aqui é onde eu vou colocar os números. Então, por exemplo, depósito do João, 3.000. Depósito da Maria, 1.000. Despesas, tá? Despesas, a compra que eu fiz, aqui, ó, R$100. A outra compra, 250. A outra compra, 400. E aí, o que você faz? Você faz um total, que é as receitas menos as despesas dá esse total aqui. Então aqui a gente tem 4.000, tá? Menos, aqui dá o quê? 400, 500, 750, dá 3.250, ok? Então aqui é simples, tá? Um balanço, simplesmente um balanço. Receitas menos despesas e o total, tá? Se você quiser ir um pouco além, se você quiser ir um pouquinho além, você pode adicionar uma coluna aqui, ó, e chamar elas de previsto e realizado, tá? Eu gosto de fazer isso, mas não é obrigatório. Você faz só se você se sentir confortável, tá? É uma ajuda a mais. Previsto e realizado. Previsto você lança o que está previsto. Então, nesse mês eu vou gastar X de areia, X de pedra, X daquilo, independente do que você for. Tá? Estamos dando exemplo aqui de uma casa a ser construída, mas pode ser qualquer outro objetivo, tá? Então, previsto é o que está previsto para no mês aqui, no caso de janeiro que eu chamei, para acontecer de despesa. O realizado é quando você de fato efetuou. Então, vamos supor, eu tô no mês de dezembro, em janeiro eu planejo fazer um depósito de 3.000. Então isso é previsto. Quando chegou janeiro e eu fiz o depósito de 3.000, eu lanço aqui na despesa 3.000, que é o realizado, tá? Só que aí, ó, eu percebo aqui que o depósito de 1.000 da Maria ainda não foi realizado, então ele não entra aqui na coluna realizado, ok? Aqui no caso da despesa, a única despesa que foi realizada foi essa de 100. Então ele nos dá um fluxo de realizados aqui, ó, de 3.000 menos 100, 2.900, ok? O que isso te dá? Isso te mostra a diferença entre um e outro, tá? Essa coluna prevista e realizado, ela serve para mostrar que você ainda tem coisa, o quanto que você ainda tem para pagar, o quanto que você tem ainda para investir, comparado com o previsto, tá? Então, é mais um controle só se você quiser fazer. E aí você planeja isso, você espelha isso para os próximos meses. Estamos falando de janeiro, fevereiro, março, o quanto tempo que durar
o seu projeto. Se o projeto for um projeto simples, você faz só uma coluninha aqui, esquece, não precisa nem colocar de meses aqui, entendeu? Você faz só, o projeto é simples, não precisa de um planejamento longo aqui, não vão ser despesas vários meses, eu nem preciso listar meses aqui, eu só faço uma única coluna aqui, tá? Então falamos, isso daqui é balanço, tá? Balanço. Agora, uma coisa importante de você fazer é o que a gente chama de fluxo de caixa. Esse fluxo de caixa aqui mata muita pessoa, tá? Porque o fluxo de caixa ele serve para mostrar o estado da nossa conta com o passar do tempo, com o passar das movimentações. Então, por exemplo, aqui no balanço, aqui no balanço, eu tô falando que meu saldo tá positivo. Tá mostrando aqui que meu saldo tá positivo. Certo? Porque eu tenho receitas maiores do que as despesas. Só que isso não significa, preste atenção, tá? Essa aula é aquela aula que você precisa ter papel e caneta na mão. Isso não significa que em todo momento do mês a sua conta ficou positiva. Por quê? Vamos imaginar um cenário aonde as despesas ocorrem antes de você receber os depósitos, as receitas. A sua conta ficou negativa. Você está pagando despesas sem ter colocado o depósito antes. Então o fluxo de caixa, ele mostra o estado da conta com o passar do tempo. Ele nos evita, por mais que aqui esteja positivo, ele nos evita de, em algum momento do processo, a nossa conta ficar negativa e ficar comendo juros, por exemplo, de cheque especial, ou faltar dinheiro para fazer os pagamentos, caso você não tenha o cheque especial ativado, tá? Fluxo de caixa. Como que funciona isso daqui? A gente começa com um saldo inicial, tá? Que eu chamei aqui de saldo inicial 0. E aí, você vai fazer 4 colunas, 4 colunas. Nessas 4 colunas, nessa coluna aqui, da esquerda, você vai colocar a movimentação. Na coluna seguinte, o dia que aconteceu, uma observação para você lembrar do que se trata e o saldo final, tá? Então, o que aconteceu aqui? Eu tive uma movimentação de 3.000 no dia 5, referente a um depósito. Então lembra que a gente... o fluxo de caixa tem que sempre conversar com o balanço, tá? Eles têm que mostrar o mesmo número, nunca eles podem mostrar números diferentes. Então, por exemplo, eu tenho um depósito previsto aqui de 3.000. Esse depósito aqui, aconteceu dia 5. Aí, o que aconteceu? O saldo inicial era 0. 3.000 mais 0, o meu saldo atual ficou 3.000, ok? Aí, no dia 7, eu tive uma movimentação, um gasto dos R$400, tá vendo? Os 400 que tá aqui, ele aconteceu no dia 7. Chamei aqui de compra 1. Então, tá vendo aqui o sinalzinho é importante, mais 3.000 menos 400, dia 7, compra 1. Então, 3.000 era o meu saldo anterior, tá? Não é mais 0. Meu saldo tava 3.000. 3.000 menos 400, que aconteceu agora no dia 7, 2.600. Positivo. Aí depois vem mais 1.000, dia 15, que é o segundo depósito. Tá vendo que temos um segundo depósito previsto aqui. Segundo depósito, mais 1.000. Então o nosso é sempre a linha de cima, tá? É sempre a linha de cima. Então a linha de cima aqui é 2.600. Mais 1.000, 3.600. Esse passa a ser nosso saldo. É como se fosse um extratinho de banco. Lembra? Sabe quando você pega o extratinho de banco, você vê lá o que está debitado, o que ficou negativo, o que ficou positivo. Aí depois, menos 250, no dia 20, compra 2. 3.600 menos 250, 3.350. Aí depois a outra movimentação, menos 100, dia 25, compra número 3, 3.350 menos 100, 3.250. Fluxo de caixa, tá, gente? Isso aqui impede que você
fique negativo algum momento alguma parte do processo, que você perca dinheiro, que você pague juros desnecessários, que você evite que boletos sejam atrasados. Fluxo de caixa é muito essencial, tá? Então, esse fluxo de caixa aqui, ó, você pode fazer, eu recomendo que você faça ele no Excel. Tá saindo a plataforma da Áurea, que vai ser nossa escola de inteligência financeira. Lá na escola da Áurea eu vou deixar, vai ter para os nossos alunos as planilhas já prontas, mas não precisa que isso aqui é super simples, você mesmo consegue montar no Excel, tá? Ó, você consegue montar no Excel. Se você não sabe de Excel, não tem vontade de aprender, você pode fazer no manuscrito, no caderno. Vai dar mais trabalho, você vai ter que ficar apagando um monte de coisa e reescrevendo, mas dá pra fazer, tá? Mas recomendo que você faça no Excel, super fácil, não precisa de fórmula super elaborada, continha de mais e de menos aqui, você faz isso daqui, tá? Saber mesclar célula, saber mexer com as colunas, super simples, tá? Então esse é o quarto ponto, fluxo de caixa. O quinto ponto é reserve de 10 a 20% do seu projeto, tá? Quando a gente está falando de projetos com variáveis, por exemplo, estamos falando de obra, no mínimo 20%. São projetos com grandes variáveis, muitos imprevistos acontecem. Por exemplo, viagem, às vezes você tá lá, você se empolga, acaba gastando demais. Se você leva o dinheiro contado, isso destrói teu orçamento para o resto do ano. Então, faça o planejamento direito. Faça o planejamento direito. Reserve 20%. Se você está falando de uma coisa que não tem tantas variáveis, você não precisa... Reserva ali 10%. Ainda assim é bom você reservar, sabe por quê? Mesmo que o projeto não tenha tantas variáveis, porque às vezes brota um boleto da terra, assim, que você fala, da onde veio esse boleto, cara? E aí um imposto, alguma coisa aparece, sempre tem essas coisas. E aí você não é pego de surpresa, você não prejudica a sua mente, você fica com sanidade mental para você prosseguir, tá? Então, reserve, porque isso te poupa de estresse. Isso poupa que você, às vezes durante o ano, você não ter reservado ali 20%, você durante o ano passa privando a sua família, passa com atrito na sua casa por conta de dinheiro, por conta dali das despesas que ficaram amarradas. Então, é prudente você fazer isso. Você já está fazendo um planejamento, já é um planejamento de longo prazo, já faz de médio a longo prazo, que seja daqui um ano que você vai fazer, 6 meses, nem que você tenha que ficar um pouquinho mais ali só para você conseguir esse 20% a mais aí, para você conseguir fazer reserva. Eu trabalhei um tempo com obra e esses 20% eu sempre avisava os clientes, falei, reserva 20% porque obra é uma coisa difícil, é uma coisa complicada, sempre aparece uma coisa diferente, então é uma coisa de louco. Então reserve, poupe a sua mente desses problemas desnecessários. E o sexto e último passo, esse aí, talvez um dos mais sábios, que é busque conselhos, tá? Em Provérbios fala que a sabedoria, na multidão de conselhos, há sabedoria, tá? Conselhos é você é você se consultar com aquela pessoa que já conquistou o que você quer conquistar, tá? Conselho não é você ficar saindo contando seus projetos para aquele tipo de pessoa que não precisa saber o que você vai fazer. Porque existe aquelas pessoas que só quer fofocar na tua vida. Só quer fazer picuinha, só quer ouvir o que você tá falando e sair contando para outro. Ela fala bem, te aprova, fala, vai lá, tá certo, continua, mas nas tuas costas vai e te difama. Então cuidado com esse tipo de pessoa. Não é todo tipo de pessoa que você busca conselhos. Conselhos você busca com as pessoas que realmente te amam, aquelas pessoas que estão dispostas a lutar com você, as pessoas que oram por você,
As pessoas que estão ali, faça dia, faça noite, faça chuva, faça sol, essas pessoas estão ali na alegria ou na tristeza. Então, busque conselho com as pessoas que você ama, mas principalmente também busque conselho com as pessoas que já conquistaram, já passaram pelo processo. Às vezes não estamos falando necessariamente de conquistas, mas estamos falando de pessoas que passaram pelo processo de que você vai fazer, de que você vai passar. Então, você quer ir, sei lá, pra Disney, aí você tem um colega, um amigo que já foi 8 vezes pra Disney. O cara é experiente, o cara é especialista em Disney. Você fazer conselhos é você ir se consultar com essa pessoa. O que você acha desse hotel? O que você acha disso? Se você acha que é legal, eu posso ir por esse caminho? Ah, você vai construir? Você vai construir? Pô, você tem um parente, um, um colega que é um construtor, por exemplo. Liga pra ele e fala, meu, o que você acha disso? Você acha que isso daqui dá certo? Isso daqui é legal? Busque conselhos nas pessoas que já alcançaram o que você quer alcançar. Que já passaram pelo processo, tá? E é isso, gente. Compartilha, não deixe de compartilhar esse conteúdo, tá? Porque é muito importante pra mim que você faça isso. Porque além de você contribuir para que essa mensagem avance, você mesmo tá beneficiando outra pessoa. Às vezes a pessoa tá ali sem esperanças, não sabe o que fazer, não sabe por onde começar, e você levar conhecimento para essa pessoa, você leva o mérito por tudo isso. Então compartilha aí nos seus grupos de WhatsApp, no mínimo 3 pessoas, não saia daqui sem fazer isso, sem você deixar um curtir no vídeo, sem você assinar nosso canal. É importante pra gente que você faça isso, motiva inclusive a gente de continuar com isso, tá? E a frase do dia: prudência, o simples ato de prever o impacto das suas decisões. Fica na paz de Deus, amanhã voltamos com mais um Áurea Morning. Aqui é Felipe Fattori, um grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau.